Aqui no estúdio, nós estamos conversando com o coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o psiquiatra Ricardo Nogueira. Antes do intervalo e também do Notícias da Região, ele nos falava do alto índice dos casos aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um relato em relação à comparação com o Brasil e também outros países. E alguns ouvintes já foram mandando também outras perguntas aqui pelo Torpedo 8124 3398. Um dos casos envolve inclusive a questão do porquê no Rio Grande do Sul nós temos tantos suicídios. São 3 por dia, mais de 1.000 por ano aqui no estado. O Sidney de Canoas, doutor, pergunta: o suicídio também tem a ver com o inverno, períodos onde nós temos menos sol? Há alguma relação? As estatísticas, elas conseguem mostrar algum indicativo no sentido da estação que nós temos mais suicídios? A estação que nós temos mais suicídio é no verão. Os meses que nós temos mais suicídios são dezembro e janeiro. Então cai por terra esse argumento do frio. A estética do frio, porque não tem suicídio no Alasca, por exemplo, né? O número de suicídio no Alasca é muito baixo, né? Nós não temos suicídio na Patagônia Argentina, nem na Patagônia, nem na Antártica, na Sibéria mesmo. A maioria dos suicídios que se tem são na Rússia, mas não necessariamente na Sibéria, sim nas grandes cidades, na Lituânia, na Estônia, na Letônia também. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o Rio Grande do Sul. Dos 20 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, com as maiores incidências de suicídio, desses 20, 10 estão no Rio Grande do Sul, que são Venâncio Aires, Lajeado, Santa Rosa, Vacaria, São Borja, Canguçu, Uruguaiana, Passo Fundo, Santa Cruz, Sapiranga. De 20, a metade, 10 estão no Rio Grande do Sul. Em seguida, vou querer saber com o senhor quais são os indícios, como as famílias, os amigos podem identificar o risco de suicídio de uma pessoa. Mas antes, a Milena Scheller vai fazer uma pergunta na Central de Jornalismo. Milena? Bom, o senhor acredita, como especialista nesse assunto, que a veiculação de casos de suicídio incentiva que novos casos ocorram? Isso porque há um certo entendimento na imprensa hoje de que esta veiculação pode sim incentivar novos casos. O que o senhor, como especialista, pensa sobre isso? Olha, esse problema ocorre principalmente entre os jovens, né? Entre os jovens há uma certa contaminação, que é a chamada Síndrome de Verona. A Síndrome de Verona é que resultou no famoso livro Romeu e Julieta, que foi uma história real, que 2 jovens que tinham um amor proibido se mataram por não poder consumar esse amor. A partir daí, vários jovens de Verona também se suicidaram. E havia uma verdadeira competição entre os jovens da época pelos seus velórios e férias, que eram cada um mais luxuoso do que o outro. Aí o que o bispo de Verona na época fez? Ele decretou que todo jovem que se suicidasse seria velado nu de cabeça para baixo na matriz de Verona. A partir daí, quantos suicídios tiveram em Verona? 0. Então, o que ocorre? Entre os jovens, por exemplo, Porto Alegre é a capital com a maior índice de suicídio do Brasil. E o que chama a atenção? Esses suicídios ocorrem na faixa etária, a maioria entre 15 e os 29 anos. E conforme eu já falei anteriormente, temos a pesquisa da professora Blanca Verlang e da Vivian Borges, que constatou que 36% dos jovens de Porto Alegre apresentam depressão e desesperança. Então, por que esses jovens hoje estão tão desesperançosos, tão deprimidos? E os idosos, que eram e ainda são a maioria, está mudando esse perfil. Por que os idosos hoje não querem mais morrer? Por que os idosos querem viver? Porque a vida para eles está boa. Agora, porque eles estão garantidos, eles têm leis de previdência que lhe garante um final de vida tranquilo, mais cômodo. Houve uma garantia para o idoso. E o jovem é exatamente ao contrário. O jovem está num mercado que é muito desigual e até certo ponto desleal e ímpio, cruel e desumano. E a pressão. Né? Tem que ser o vencedor, né? Então, eu vou te dar um exemplo agora.
o concurso de vestibular da URGS. Eu ia te URGS. perguntar sobre isso, né? A gente conhece alguns casos de adolescentes que nessa faixa aí dos 17, 18 anos se mataram pela pressão para conseguir a aprovação no vestibular. Exatamente, mas não era no vestibular, é para ser aprovado na sociedade. Quem conseguiu entrar num curso da URGS, esse já está feito na vida, já tem um futuro garantido. Nós tivemos um problema similar há 2 anos atrás. Eu fui chamado em Teresina, no Piauí, e houve uma epidemia lá de jovens, adolescentes com suicídio. E qual era a opção dos jovens de Teresina? Eles só tinha uma opção, passar no vestibular. Só que a concorrência era muito grande, muito desleal, muito cruel e até certo ponto desumano. E o que nós estamos vendo? Esse jovem que não entra na universidade, ele está despreparado para ir para o mercado. Né? Nós temos emprego aqui agora, nós temos lá aquele polo naval de Rio Grande, por exemplo. Quantas pessoas de Rio Grande foram empregadas no polo naval? Quase nenhuma. As pessoas vieram tudo de fora. Por quê? Porque não tinha pessoas qualificadas. Então os nossos jovens, eles não estão qualificados para o mercado, eles não têm a experiência necessária. O que está havendo no mercado? Uma inversão. Hoje tu sai na rua e começa a observar que várias pessoas idosas estão sendo alocadas em novos trabalhos. Então, a pessoa com mais experiência hoje ela tem mais chance. Tinha um tempo que o idoso parecia que estava morto, né? Ele se aposentava e morria. Não, hoje ele está viajando, ele está vivendo, ele está fazendo novos empreendimentos, ele se aposenta da sua empresa e já monta outra empresa. E a maioria dos municípios do Brasil, no interior, a maior renda é o INSS. Então são os avós que garantem o sustento da família. Sim. Então eles são importantes e são valorizados. E o jovem não, porque o jovem ele até tem crédito. E o crédito, a facilidade do crédito é um fator de aumento do suicídio, principalmente no interior, nas cidades como Santa Cruz, Candelária e Venâncio Aires. Nós vimos isso, que a facilidade do crédito levou ao endividamento. E muitas pessoas se suicidaram por isso o também. Luciano aqui pelo Torpedo perguntava, né? A questão financeira tem relação com muitos casos de suicídio? Tem, mas a maioria ainda são por questões afetivas. Então, por que janeiro e dezembro? Dezembro é fim do ano, é o saldo do ano. Sozinha. Isso, então a pessoa está com um casamento que não vem bem, aí chega no fim do ano tem que zerar. Né? Então, olha, vão acabar e tal. Sempre acontece que um não quer acabar. Um já resolveu o seu outro lado, já pulou para outra barca, né? E a outra barca fica à deriva. Então, o que ocorre? Aqui em Porto Alegre, principalmente, nós podemos fazer uma pesquisa aqui no jornal Zero Hora, e nós vamos constatar, lendo a Zero Hora do ano passado, que em média, houve um homicídio e um suicídio posterior toda semana. E a semana que não houve, pipoca na outra. E isso principalmente no mês de dezembro. Então a mulher quer se separar, o marido não quer, ele vai lá, mata a mulher e depois se mata. E não só em Porto Alegre, no interior também. E o que é pior agora? Infelizmente, além da mulher, eles estão matando os filhos, né? Vários casos, né? E por que disso? Principalmente quem tem acesso a armas. E quem é que tem acesso a armas? Brigada Militar, Polícia Militar. Então nós vemos o seguinte, que na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a média de suicídio é o dobro da população geral. Então nós tínhamos 11 suicídios em cada 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul, na Brigada era 22. Agora a gente reduziu para 8,9, quase 9. Mas ainda na Brigada Militar é o dobro. Para finalizar, a gente falou do problema, né, de um grave problema de saúde pública. Agora a questão da prevenção. Como familiares, amigos podem identificar o risco e o que fazer? Porque, na maioria dos casos, o suicida não se mata na primeira tentativa. Em média, na quinta. E aqui eu quero resgatar também um outro lado, né? A Brigada Militar tem um serviço que é de excelência na área da prevenção do suicídio, que presta à população. Nós temos em média 3 suicídios por dia no Rio Grande do Sul. E na média tem entre 30 a 60 tentativas. E quem é que atende isso? É a Brigada Militar. E a Brigada Militar faz esse serviço de uma forma anônima. Então tem profissionais da Brigada que são treinados para fazer negociação com os pacientes.
pacientes que querem se atirar dos prédios. Inclusive tem um programa da Brigada Militar que se chama Homem-Aranha. Então, enquanto um profissional da Brigada Militar negocia, o outro vem e segura o paciente. Agora no verão é muito comum o pessoal se embriaga, se atira dentro do Guaíba, né? E a Brigada Militar também faz isso com os bombeiros, resgate. Então são serviços de excelência que até certo ponto não são conhecidos. E no nosso trabalho de prevenção a gente constatou que nós precisamos de 180 suicídios, que 46% desses suicídios tinham um alto número de boletins de ocorrência na polícia. Então, como réus ou como acusados ou como acusadores. Então, a gente viu que principalmente no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas sabem se aquela pessoa que está brigando com a família, que está agredindo a família, que foi 10 vezes na delegacia da mulher, né? Não é normal isso, né? É incomum, né? Então a gente chama atenção para que haja uma intervenção. Nesses boletins de ocorrência, de alto número, excesso de número de boletins de ocorrência, o último boletim é sempre o próprio suicídio da própria pessoa. E o que chama a atenção é uma pessoa que tem 15 boletins de ocorrência e não houve uma intervenção. E como levar essa pessoa que está numa situação diferente psicologicamente, né? Não está numa situação normal, como o familiar vai conseguir levar essa pessoa na boa até um médico, até um hospital? Eles sempre procuram. Desses 180 suicídios nós pesquisamos, todos procuraram. E o que houve? Aí é o problema do programa. O nosso programa, o que ele faz? A sensibilização, capacitação e treinamentos profissionais. Da rede básica. Da rede básica e da rede de secundária e terciária. Por exemplo, aqui no Mãe de Deus nós treinamos o pessoal da emergência. Então todas as pessoas que estão na emergência do Mãe de Deus, os profissionais pesquisam se tem ideação suicida, tentativa de suicídio, né? E assim toda a rede. E a ideia é que faça isso em tudo que é lugar. Por quê? Porque as pessoas foram no serviço. Sim. E não foi detectado o risco. Então, quando há o risco, isso é uma emergência, o paciente tem que ser internado imediatamente, né? E assim a pessoa muda a conduta, né? Então, um colega teu que de uma hora para outra está dormindo demais, comendo demais, bebendo demais, se drogando demais. Bati o carro semana passada, arranhei o carro na outra, ou seja, a pessoa está embriagada, intoxicada. Quando muda a conduta, uma pessoa que era muito alegre, festeira, de uma hora para outra ela está desleixada, não cuida da sua higiene, não cuida da sua apresentação, está estranha, né? Não vai trabalhar, entendeu? Está numa situação de divórcio, de separação, que é uma coisa muito comum. E a gente sabe disso, detecta isso, mas a gente só vê depois. Então a gente tem que ver antes. Coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, psiquiatra Ricardo Nogueira, obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos e sucesso no trabalho de vocês. Boa tarde. Obrigado.